versículo de número 34. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 34. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 34, o texto diz bem assim: Eu não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. João era lâmpada que ardia e iluminava, e vós escolheste alegrar-vos por algum tempo com a sua luz. Eu tenho maior testemunho do que o de João, pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço testificam que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, tampouco viste a sua forma. E a sua palavra não permanece em vós, pois não credes naquele que Ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pode se assentar. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele traz uma verdade contundente a respeito do princípio bíblico para a salvação, e nos faz lembrar algo muito importante, que o mundo que nós vivemos hoje, que muitas pessoas muitas vezes se declaram ateus, a verdade muitas vezes não é bem essa. Vejo muitas vezes pessoas levantando estatísticas, levantando pesquisas, dizendo de uma grande parte da população deste mundo que se declara ateu, e quando nós vamos ver na prática, as pessoas elas não são realmente ateus. As pessoas confundem muito quando vão fazer pesquisas e estatísticas, confundem ateus com pessoas que não têm religião. Confundem também pessoas que praticam algum tipo de religião, mas eles não têm esse compromisso de regularmente estar dentro da igreja, dentro do templo, dentro do lugar onde se ensina algum tipo de crença religiosa. E vemos também, no tempo em que nós vivemos, muitas religiões parecidas com o cristianismo, muitas religiões que pegam coisas do cristianismo, conceitos do cristianismo, e são, quando feito algum outro tipo de pesquisa para ver o tipo de religião que mais tem pessoas que são adeptos em determinado local, muitas vezes tudo junto com o cristianismo. Mas a verdade é que a Bíblia Sagrada, o livro que nós temos em mão nesta noite, nas nossas mãos nesta noite, ele é um livro de muita discussão dentro do mundo religioso. Muitas religiões pegam partes da Bíblia Sagrada para denominar a sua fé, a sua crença. E a vontade bíblica, a vontade de Deus a respeito deste livro, é que este livro não fosse um livro para pegarmos coisas que nos interessam, mas para ter ele como guia para as nossas vidas, para alcançarmos a salvação. E Jesus diz para nós, no versículo 39, para examinar essa escritura, examinar a Bíblia Sagrada, porque julgais ter nela a vida eterna, e ela que testifica a respeito dele. No mundo atual, existem muitas religiões, e a maioria do mundo hoje quer acreditar em alguma coisa. As pessoas querem acreditar em alguma coisa, e muitas vezes para aliviar a sua própria consciência. Eu conheço pessoas boas, pessoas que praticam coisas boas, que têm um caráter bom, e que praticam certos tipos religiosos, certas tendências religiosas, que muitas vezes não vai de encontro com o que a Bíblia está ensinando. Mas a pessoa precisa se sentir bem. O ser humano, nós precisamos realmente se sentir bem. Ninguém consegue se sentir atormentado a sua cabeça o tempo todo.
As pessoas, elas querem acreditar em alguma coisa para aliviar a sua consciência e levar uma vida sem tanta perturbação dentro da sua cabeça, dentro da sua consciência. Então as pessoas buscam das inúmeras formas. As pessoas, no mundo hoje que vivemos, existem milhares de religiões, meus irmãos. E digo para você que se fosse por falta de religião, poucas pessoas se perderiam. Porque existe muita religião. Existem religiões que exigem demais o compromisso das pessoas. Existem religiões que não exigem nenhum compromisso, mas que de vez em quando pratique. E existe o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos traz um alerta muito grande para nós não apenas olharmos para a Escritura e pegar o que nos interessa. Ele diz, como diz lá no capítulo 119, versículo 105 de Salmos, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. O salmista Davi diz que ele escondeu a palavra de Deus. Não é que ele escondeu das pessoas, ele escondeu dentro do coração dele das coisas desta vida, para ele não pecar contra o Senhor. E aqui o Senhor Jesus diz que nós devemos examinar, porque nela tem a salvação. Ela traz para nós o indicativo para a salvação. E muitas vezes eu vejo pessoas, meus irmãos, e nós corremos muitas vezes o risco de nos maravilhar a respeito da reforma protestante que aconteceu mais ou menos 506 anos, 505 anos aconteceu a reforma protestante, e nós pensávamos que absurdo que acontecia com o cristianismo quando aconteceu a reforma protestante. E nós podemos lembrar algumas coisas para basear o nosso entendimento no tempo de hoje. Quando aconteceu a reforma protestante, o cristianismo verdadeiro tinha caído num colapso e num fracasso espiritual muito grande. Porque na ocasião em que se levanta pessoas para protestar, e daí vem o nome protestante, aqueles que protestavam, e digo para você que não era uma fama muito boa você dizer que era protestante na época, era quase um palavrão para as pessoas, mas elas protestaram porque viram absurdos dentro da prática cristã da época. As pessoas saíram do entendimento bíblico para buscar entendimento em outras coisas que não eram bíblicas, para justificar as suas atitudes. 100 anos antes da reforma, 100 anos antes de Martinho Lutero levantar as suas 95 teses e pregar na igreja, existia um homem chamado Jerônimo Savonarola, na Itália, que este homem já anunciava que logo a igreja precisaria passar por uma reforma. E esse homem profetizou que viria um homem que iria se oferecer numa espécie, não como de Jesus Cristo, mas uma espécie de sacrifício a respeito da sua conduta, das coisas que tinha, para poder protestar a respeito do que estava acontecendo dentro do cristianismo. O cristianismo naquela ocasião, meus irmãos, ele deposita a sua confiança em homens. Homens que diziam que eram os únicos que poderiam interceder pelo povo. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Capítulo 8 de Romanos, bem lá no começo, diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, a Deus, com gemidos inexprimíveis, e ele consegue interpretar o que está dentro do ser humano. Então é através da oração que nós chegamos a Deus. Ele diz para nós, nesta ocasião, no capítulo 16 de João, que o Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas há uma grande crítica a respeito da reforma quando fala-se no que diz respeito às indulgências, que as pessoas vendiam condições para as pessoas serem salvas. Então tudo isso vai fazendo um declínio, causando um declínio tão grande. Existem então as pessoas que começam a praticar o cristianismo e começam a trazer dentro do templo, dentro dos lugares onde se praticava a fé cristã, imagens esculpidas de pessoas do passado, do começo do cristianismo, 14 séculos antes, de pessoas que foram santas, de pessoas que serviram a Deus, e começa a se venerar essas pessoas. E começando a venerar essas pessoas, logo começa então a acontecer a idolatria. E começa a se levantar líderes únicos,
que eram então, na ocasião, os papas, que eram os líderes únicos que podiam interceder entre Deus e os homens. Mas há uma crítica muito grande à indulgência, há uma crítica muito grande a esse tipo de prática. E nós vemos a igreja, meus irmãos, muitas pessoas acham absurdo, mas eu quero, como disse o pastor Pedro um tempo atrás, eu queria queimar minha língua a respeito de algumas coisas, eu queria torrar a minha língua com uma coisa que eu vou falar agora. Logo, logo, acredito eu que a igreja, no mundo atual que estamos vivendo, vai ter que passar por uma nova reforma. Nós vemos pessoas, as indulgências só mudaram a forma nos dias de hoje. Você vê pessoas tentando, de alguma forma, sair dentro do contexto bíblico para encher igrejas, para fazer as pessoas se sentirem bem sem serem reformadas e serem restauradas por causa do pecado. Hoje as pessoas elas não conseguem se largar dos seus pecados, então elas largam a igreja e vão para um outro lugar onde ninguém conhece e que ninguém fala nada a respeito do pecado e se sentem bem a respeito do que estão vivendo. Nós vemos pessoas vendendo muitas vezes coisas, utensílios, para esses utensílios substituir o arrependimento que a Bíblia manda nós termos. Vai lá e compra o lencinho ungido, vai lá e compra não sei o que ungido, a vassoura ungida, compra não sei o que ungido, mas o que purifica o ser humano somente é a palavra de Deus, ao qual nós estamos aqui reunidos nesta noite. Falei, agora já falei. Agora falei. Vai lá que tem o óleo ungido não sei de quem lá, vai lá que o fulano de tal, aquele lá, se orar acontece alguma coisa. João, capítulo 5, versículo 14, diz para nós que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, meus irmãos. Você vê pessoas não praticando a fé cristã no sentido de estar na igreja, buscando a Deus em comunidade, como nós estamos aqui, dizendo não precisa, mas como se não precisa, se as escrituras estão dizendo, lá no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 20, versículo 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns, sabendo que o tempo se aproxima, está mandando congregar, não está orientando apenas congregar. Está dizendo que eu tenho que congregar, que eu tenho que estar aqui. Daí um tempo atrás alguém me diz assim, você dá o dízimo? Eu dou o dízimo. Eu não dou o dízimo, mas eu dou o mesmo valor. Mas como assim? Como é que é esse negócio? Não, eu vou fazendo coisas na igreja com o valor que seria os 10% do meu salário. E daí você vai lá no capítulo 7 de Hebreus, versículo 8, ele está falando a respeito da prática antiga e da prática nova para o cristianismo. Tem gente que fala assim, mas no Novo Testamento não fala de dízimo, presta bem atenção. Capítulo 7, versículo 8 de Hebreus diz assim, ali, está falando do antigo pacto, dava-se dízimos a homens que morrem. E é verdade, vai lá em Levítico, os homens que morrem recebem o dízimo para o templo. E quando ele se refere à nova aliança, ele diz, ali porém, na nova aliança, se entrega para aquele que se testifica que vive. O apóstolo São Pedro, explicando para a igreja a respeito da responsabilidade, ele diz assim, apacentai o rebanho de Deus, do qual vocês também vão ter que dar conta. Ele está dizendo, eu transfiro essa responsabilidade nesta hora. Então, eu entrego e eu esqueço, porque eu já entreguei a minha parte, e depois tem outra parte, e depois tem outra parte, e daí tem o sacerdote da igreja, e depois tem as coisas da igreja, tem o conselho da igreja, mas eu já fiz a minha parte. Então, nós vemos, meus irmãos, a igreja correndo um risco de ter que passar por uma nova reforma. As pessoas desigrejadas no dia de hoje, eu não gosto do pastor Pedro, então eu não vou, enquanto eu tiver o pastor Pedro na igreja como líder, eu não venho mais para a igreja, só se trocar e colocar fulano de tal. Então você está seguindo um homem e você não pode ser salvo. Nós vemos práticas totalmente contrárias à Bíblia Sagrada. Igrejas virando verdadeiros clubes. Clube do fulano, clube do cicrano. As pessoas se reúnem como se fosse um clube, e aqui é corpo de Cristo. Lugar de nós chorarmos uns com os outros e se alegrarmos uns com os outros. O tempo se aproxima. Mas tem pessoas que não estão vacinadas com a Bíblia Sagrada. E não estar vacinado com a Bíblia Sagrada é um problema muito grande, meus irmãos.
Ah, mas irmão, mas eu não sei tantos versículos, eu não sei aquelas partes, mas... Então eu tenho que buscar a palavra de Deus cada dia. Eu tenho que buscar porque o Senhor Jesus, Ele não está dizendo assim, olha, quando sobrar um tempinho, quando restar um tempinho, você lê a Bíblia Sagrada. Ele está dizendo para nós examinarmos a Bíblia Sagrada, irmãos. Examinarmos. Esses dias uma pessoa falou assim, você já leu o negócio que eu te mandei lá? Eu falei, não, ainda não li tudo. Mas você não deu uma olhada rápida? Olha, você pediu para examinar, então é diferente, né? Examinar vai levar mais tempo. Examinar requer um cuidado no que está fazendo. Algum tempo atrás, eu já contei aqui, mas parcialmente eu conto porque tem alguma coisa a ver. Eu examinei, meus irmãos, eu examinei uma receita para fazer pão. Eu examinei. E deu tudo certo, porque eu examinei. Se eu vou lá e dou uma lida por cima, não, isso aqui não, é só fazer assim, ó. Não, eu examinei, perguntei para pessoas que conhecia, perguntei para minha esposa, e fui perguntando para pessoas entendidas no assunto. Só que eu não tive coragem de fazer de novo, porque dá muito trabalho. Talvez uma hora eu faça de novo, mas dá muito trabalho. Mas eu examinei. Depois eu peguei e fiz um bolo, e saiu tudo bem, eu examinei. Depois eu fui fazer um outro que eu não examinei, meus irmãos. Eu pensei, não, eu já sei fazer, eu já manjo esse negócio. O bolo subiu e desceu. E virou aqueles... eu não sei, é um brownie, bem isso, virou um brownie. O pessoal falou, você não ia fazer um bolo? Eu falei, eu mudei de ideia, resolvi fazer um brownie. Mas foi a desculpa de quem não examinou, meus irmãos. Agora, se você erra no bolo, se você erra no pão, se você erra no manual de alguma coisa, você leva um prejuízo, você leva com certeza um prejuízo financeiro, temporário. Agora, se eu erro no exame da palavra de Deus, eu levo um prejuízo espiritual e eterno, meus irmãos. Isso aqui não é brincadeira, não. Você vê a gente fala, mas tem um movimento lá, não sei aonde, lá, que encheu a igreja de uma vez. Daqui a pouco você vê, esvaziou tudo de uma vez. Porque as pessoas, elas acham que isso aqui dá para lidar de qualquer jeito. E não dá para lidar de qualquer jeito. Crescimento espiritual exige tempo. Crescimento espiritual exige cuidado. Crescimento espiritual exige paciência naquilo que está edificando, meus irmãos. Um dia alguém falou assim, mas você está lá na redenção ainda? Eu falei, mas por que ainda? Tem um cargo depois, eu vou sendo promovido e vou para uma outra igreja, é assim que funciona? Eu estou lá ainda, eu estou lá. Mas por que ainda? E a pessoa não sabia o que responder. Né? Por que ainda? Essa igreja que tem uma história de sangue, uma história de lágrimas. Quem despreza isso está pecando contra o dono desta igreja, que é Jesus Cristo. As pessoas pecam e muitas vezes ignoram que estão pecando. Então, o Senhor nos diz assim, examine. Porque hoje muitas pessoas fora da igreja, as dificuldades são todas as possíveis, meus irmãos. Mas uma coisa é verdade. Eu tenho que estar em pé diante do Filho do Homem no dia que eu comparecer diante dele. Esta é uma verdade, meus irmãos. Esta é uma verdade que nós não podemos fugir. Então as pessoas não examinam a Bíblia. Esses dias eu pensei assim, eu não vou para a igreja porque eu estou com dor no ouvido. Quem lembra quando eu estava com dor de ouvido? Eu continuo com dor de ouvido, meus irmãos. Estou tomando um remédio lá, que ele entra pelo ouvido, ele passa pelo nariz, ele desce na garganta. Então ele pega toda a secreção e desce para o estômago depois ainda. Coisa mais horrível. E eu penso, eu podia dizer, eu não vou para a igreja porque estou com dor de ouvido, mas aqui é lugar de ser curado, junto com a igreja. Eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Mas mais um motivo para estar aqui na igreja. Se eu tinha um motivo porque é o compromisso, agora eu tenho dois. Porque eu tenho um compromisso e porque eu estou triste. Porque eu tenho um compromisso e eu estou doente. Porque eu tenho um compromisso e eu estou desanimado. Mas eu tenho que ler a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu me vacino de heresias. Um tempo atrás, uma igreja norte-americana cometeu um triste pecado, meus irmãos. Um testemunho, é assim que às vezes eu vejo os irmãos falando. Então, fizeram um culto na igreja, e nessa igreja colocaram, então, serpentes no púlpito, e usaram uma palavra de ordem, que está na Bíblia Sagrada, que pisarão a serpente, não lhes fará dano algum. Só que fez, irmãos, e o estrago foi grande. O SAMU lá se apurou para socorrer tanta gente picada de cobra, meus irmãos. Mas como que pode? A palavra de Deus diz isso. Pois é, mas você não examinou, você só leu a palavra de Deus.
Porque a mesma palavra de Deus diz o quê? Não tentará quem? O Senhor teu Deus. Parece um absurdo o que eu estou falando aqui. Mas no dia a dia nós corremos o risco de fazer esse tipo de coisa. Eu tinha um colega que ele era bem mal educado para pregar a palavra de Deus. Irmão, existem pessoas mal educadas? Existem pessoas mal educadas. E ele não sabia o que falar, e depois que ele ofendeu todo mundo, ele falou assim, porque eu sou que nem João Batista, que chama todo mundo de raça de víbora. Certo ou errado, irmão? Errado. Sabe por que errado? Porque o João Batista está pregando e chamando de raça de víbora, e está chamando uma geração que não quer se arrepender. O apóstolo São Paulo vai lá para os Coríntios e fala o seguinte, mas vós fostes lavados, vós fostes santificados, vós fostes regenerados. Nós que estamos aqui, fomos regenerados pela palavra de Deus. Agora, se eu virar víbora, daí é outra coisa, né? Às vezes acontece, né? Mas não pode ser via de regra. As pessoas dizem assim, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira. A palavra de Deus não se renova a cada dia, não. Jesus disse assim, passará os céus e a terra, e as minhas palavras jamais passarão. E o que diz em Lamentações, capítulo 3, não é que a palavra de Deus se renova a cada dia. Diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nós corremos um risco, meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo. Nós corremos o risco de acreditar em coisas que a Bíblia não está ensinando. Nós vemos pessoas correndo atrás de coisas que a Bíblia não está ensinando. Nós corremos o risco, se nós não estivermos vacinados. Então você vê um monte de gente que não está imune, e está desigrejado, está longe do caminho do Senhor. Mas eu estou bem com Deus. Como assim está bem com Deus? Está bem com o teu umbigo. Se eu estou bem com Deus, o que impede de eu estar com Ele? De eu vir cair? Não, mas eu estou buscando em casa. Então tá bom, então você tem Santa Ceia. Porque Santa Ceia é mandamento, não é costume. Você tem batismo em casa. Até os irmãos brincaram comigo que eu tenho um tanque de batismo agora lá em casa, né? Mas eu não posso batizar em casa, né? As pessoas têm que ser batizadas junto com a igreja. Tem que participar da Santa Ceia do Senhor. Tem que confessar os pecados, as culpas uns aos outros, para seres o quê? Sarados, senão continua enfermo. Tem que mexer na ferida e sarar a ferida. Eu tenho um gato que se machucou lá em casa, sem noção. E ele se machucou e eu falei, eu vou ter que mexer nessa ferida, que senão isso aqui vai inflamar, daqui a pouco eu vou ter que amputar a perna. E o gato gritou muito, meus irmãos. Mas tem que mexer na ferida para sarar. Estaria Deus nesta noite mexendo em algumas feridas nossas para nós sermos sarados nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso testemunho, ele fala junto com a nossa pregação. Tem gente que fala assim, não, só o testemunho fala. Não, o testemunho não fala sozinho. Só nessa fala. Não, também não. É fala e testemunho. É eu falar e eu viver uma vida de testemunho, meus irmãos. Como é difícil viver uma vida de testemunho. Nós somos, como o apóstolo São Paulo diz, embaixadores de Cristo na terra, meus irmãos. O que é um embaixador? O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele representa os interesses norte-americanos numa pátria na qual ele não está, a respeito da pátria que ele representa e que ama. Nós somos representantes de Cristo, embaixadores de Cristo nesta terra, como peregrinos, para representar um reino, o qual nós queremos um dia estar no dia do Senhor. Então nós temos que viver uma vida de testemunho. Muitas pessoas vivem o cristianismo que eu estou falando aqui como se fosse qualquer religião, como se fosse uma religião apenas. E religião não salva, porque as pessoas vão para as suas religiões e voltam a fazer as mesmas práticas do dia a dia. Eu venho aqui, me reúno, sou edificado por Deus e tenho que fazer transformação aonde eu vou estar amanhã, meus irmãos. Com as pessoas que eu vou estar amanhã. Não, mas amanhã daí é outra coisa, o meu serviço é outra coisa. Lá na faculdade é outra coisa. Como é outra coisa? Eu sou uma pessoa só. Então lá na faculdade eu posso ser uma pessoa imoral, lá na escola, lá no serviço eu posso ser uma pessoa imoral, uma pessoa que não traz transformação. Isso é uma grande mentira. Mas sabe por que falta? Exame da palavra de Deus. Eu quero orar com você nesta noite.
Porque nós representamos. Irmão, você é perfeito, então eu não sou perfeito. Nós temos que ser perfeito, ninguém tem que ser perfeito. Nós temos que ser pessoas diferentes, pecadores, arrependidos e regenerados pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa noite, eu te convido a ficar em pé. Eu quero junto com você testemunhar. Eu quero junto com você acreditar que a igreja no Brasil vai cair em arrependimento diante de Deus antes de precisar passar por uma reforma, por uma perseguição muito grande. Antes que tenhamos que nos reunir escondidos. O problema, meus irmãos, maior não é pecarmos. O problema maior é como nós nos comportamos diante do nosso pecado. Eu já vou orar junto com você nesta noite. Mas queria contar para você um testemunho de um testemunho. Bem rapidamente, mas para você entender. Há um tempo atrás, eu me envolvi numa discussão com uma pessoa. E nessa discussão, eu dei um terrível mau testemunho. Eu discuti e eu vi levantando o antigo homem, o homem que ficou lá no batismo, sabe? Que não podia levantar jamais. E eu falei coisas, irmãos, que não pode se falar, não pode sair da boca de uma pessoa que professa a fé que nós professamos. E foi um dia muito ruim, meus irmãos. Foi uma cilada terrível do diabo contra a minha vida aquele dia, para mim me sentir mal. E eu vim para casa e falei, mas eu tenho razão, mas eu tenho razão, eu tenho razão. E eu fiz que nem o cantor lá em 79 lá, né? O cantor disse assim, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, mas sabe no fundo do peito que não é nada daquilo. E eu queria ter razão, e eu tinha razão, e na verdade eu tinha razão, mas sabe o que eu não tinha? Eu não tinha paz no meu coração, e paz é mais importante que razão, meus irmãos. E eu fiquei ruim alguns dias com aquilo, e eu vinha para a igreja e buscava a Deus, e depois aquilo vinha de novo, aquela acusação contra mim. E eu me transformei naqueles dias, meus irmãos. Como diz o pessoal aí no mundo, aí, eu saí do corpo aquele dia lá. Né? Eu cheguei ao ponto de falar para o rapaz assim, eu vou mandar prender você. Daí eu pensei, agora eu sou delegado, agora vou mandar prender o rapaz. Prender? Prender o quê, rapaz? O cara falou, você está maluco, irmão? Irmãos, e daí eu tive que fazer uma coisa bem difícil. Eu perguntei, Senhor, o que eu faço para ter paz de novo a respeito dessa situação? E o Senhor me respondeu na oração. Você vai ter que ir lá pedir desculpas. Eu pedi perdão para Deus, mas Deus falou, mas com eu e você está tudo bem, né? É você com o rapaz lá. E o testemunho, né? O testemunho. Porque tem gente que acha que você pode ficar brigando com todo mundo aí. Não, porque eu tenho razão. Mas não é só razão. A questão é que nós representamos um reino que muitas vezes compensa nós não termos a razão para que o reino seja acrescentado. E eu cheguei no portão e o rapaz estava lá. Ele falou, o que você quer agora, cara? Ele já veio para fora. Pô, esse cara quer brigar mesmo, né? Eu falei, rapaz, eu preciso falar com você. Eu preciso. Aquele dia, a pessoa que você viu não é o meu comportamento normal. Eu errei muito contigo aquele dia. Eu não sei se você é de alguma religião, eu não sei o que você faz da vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que eu creio, Ele mandou eu vir pedir perdão para você. E você tem o direito de não me perdoar, mas eu tenho o dever de te pedir o perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, aquele homem se comoveu de uma forma muito maravilhosa naquele dia. Ele falou, rapaz, eu não esperava você fazer uma coisa dessa. Eu não esperava porque eu até fiquei sabendo que você era crente, até perguntei para as pessoas, pode um crente fazer isso? Olha só que coisa, meus irmãos. E as pessoas disseram, não pode, mas né, o rapaz fez, né? Você já viu eu brabo? Aquele dia era uma coisa do diabo, porque eu não tenho esse costume. E aquele rapaz falou assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa.
eu pedi para Deus me esclarecer a respeito dessa situação, porque eu também estou indo para a igreja evangélica. Não sou batizado, mas estou indo para a igreja evangélica. E eu vejo em você, e isso é para a glória de Deus, tá? Eu vejo um crente de verdade. Um crente que se arrepende quando erra. Então eu entendo agora que cristianismo vale a pena mesmo. Servir a Deus vale a pena mesmo. E se tornamos amigos, ficamos que nem duas cadelas ali, sabe? Ficamos ali conversando, não, desculpa, não duas cadelas não, ficamos que nem dois amigos conversando. Mas ficou muito bonito, nós ficamos muito amigos naquele momento. E agora eu encontro ele e nós conversamos, ele falou, irmão, não sei o quê. Meu Deus, está sendo gravado ali, que coisa absurda, né? Mas enfim, a intenção você entendeu, né? Somos amigos agora, irmãos. E o rapaz diz que está se preparando para o batismo. Sabe por que fazer isso, meus irmãos? Porque eu podia dizer, eu tenho razão, eu tenho não sei o quê. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o apóstolo João Batista diz? Que é importante que ele cresça e que eu diminua. E que o nome do Senhor seja glorificado, meus irmãos. O mais importante é que a tua vida faça as pessoas pensar que o cristianismo é bom. Que servir o Senhor Jesus é bom. Estarei eu nesta noite orando com alguém que sente que precisa consertar alguma coisa. Deus quer te suprir nesta noite. Deus quer te ajudar nesta noite. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Estarei alguém nesta noite sem forças. Sem forças para vencer um pecado, sem forças para vencer uma situação. Eu quero orar com você nesta noite. O Senhor quer te fortalecer nesta noite. O Senhor quer te renovar nesta noite. Senhor, eu não consigo, eu tenho me vivido uma vida de fraqueza para testemunhar o teu nome. Eu vejo pessoas dizendo assim, sabe por que eu fiquei até tarde acordado? Porque eu fiquei no celular, eu estava sem sono. Daí você vê as mesmas pessoas dizendo assim, eu não leio a Bíblia porque dá sono, então leia a Bíblia para dar sono. Nesta noite Deus pode começar uma grande jornada na tua vida. Senhor, eu não tenho conseguido testemunhar, minha vida tem sido uma vida cercada de circunstâncias, de fraqueza, de derrotas, de adversidades. Às vezes eu não consigo nem sentir comunhão com o Senhor. Vem aqui na frente, Deus quer te fortalecer nesta noite. Deus quer te usar. Ninguém vai dizer, nossa, que pecado será que o irmão tem que foi lá na frente? Não. As pessoas vão ver que tem um sentimento de servir a Deus melhor. Deus quer te usar melhor. Enquanto eu não confessei meu pecado, os meus ossos pareciam que se quebravam dentro de mim, disse o salmista Davi. E era assim que eu me sentia antes de pedir perdão. Deus quer te usar. Mas para usar, Ele quer te capacitar nesse dia. Para você ser um vencedor em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença nesta noite e nós acreditamos no poder restaurador do Senhor. Antes, ó Pai, que a igreja brasileira passe por uma verdadeira reforma, nós queremos ser reformados pelo Senhor. Nós queremos viver uma vida de testemunho do Teu nome, Senhor. Nós queremos viver uma vida que as pessoas olhem e vejam uma opção, uma possibilidade de ter a vida restaurada.
As pessoas não apenas terem o desejo de vir para a igreja que frequentamos, mas ter o desejo de viver em comunhão com o Deus que nós servimos, Senhor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Muitas pessoas neste mundo, Senhor, estão vivendo uma falsa paz, estão tentando, meu Deus, viver uma paz que não existe. E a única instituição no mundo que pode oferecer esta paz verdadeira é a igreja do Senhor. É bem verdade que muitos maus testemunhos, escândalos têm acontecido, mas nós, ó Pai, nós queremos exalar o cheiro suave do Evangelho na terra, Senhor. Nós não queremos apenas viver uma religião, nós queremos viver a Tua vontade na terra, Senhor. Então eu te peço que neste domingo à noite, pode ser que pessoas que vieram aqui estão com o coração pesado, com a mente carregada, estão oprimidos, mas que nessa noite possamos sair daqui, Senhor, libertos de toda culpa, libertos, ó Pai, de todo o peso deste mundo, libertos de todo o peso espiritual, Senhor, e possamos, ó Pai, viver uma vida que testifica, que as pessoas olhem para nós e vejam uma saída, vejam uma esperança, vejam um socorro, e que o Teu nome seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Você que está em casa, que Deus abençoe a tua vida. Pense sobre esse praticar a palavra de Deus, de estar na casa de Deus. Pense sobre a responsabilidade desse exame da palavra de Deus. E peço também que me desculpem pelas palavras erradas nesta noite, meus irmãos, porque eu já me arrependi de novo. Eu vivo me arrependendo e me arrependi de novo, né? De repente, mas os irmãos entenderam a alegria que eu quis expressar, não é verdade? A alegria de dizer: olha só, agora você é meu amigo, olha só que legal, né? Mas só usei as palavras erradas. Então, o importante é que nós vivamos uma vida diante da graça de Deus. Eu quero te abençoar nesta noite, a tua saúde. E já vou passar a palavra, que eu já excedi o tempo aqui, mas eu quero abençoar a tua saúde. Eu quero orar por você que está enfermo nesta noite. Eu quero que você coloque, por gentileza, a mão em direção ao teu coração, ou em direção à enfermidade, porque o Senhor hoje, nesta noite, Ele está removendo enfermidades em nome do Senhor Jesus. O Senhor, pelo poder que há no nome dEle, Ele está removendo nódulos no corpo de pessoas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, pela misericórdia que há no nome dEle, Ele está livrando pessoas de acidente vascular cerebral, o AVC, nesta noite. Tem pessoas no nosso meio, tem pessoas pela internet que têm sentido uma fraqueza muito grande no corpo, uma fraqueza assustadora no corpo e teme. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor está te curando nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu creio que esse meu irmão, essa minha irmã, nesta noite, está sendo curado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Eu creio que nódulos estão sendo diluídos nesta noite, Senhor. Essa pessoa está colocando a mão em direção a esta enfermidade, e essa enfermidade está se desfazendo no organismo dela. Pessoas que estavam sentindo fraquezas imensas, elas estão sendo renovadas nesta noite pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Eu creio e te agradeço pelo poder que há no Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada.